Já é hora de uma nova era mundial. Existe uma calculadora de código de tempo que pode prever o futuro. Em 2010 foi o ano em que o destino da humanidade entrou na balança. E nós podemos trabalhar juntos para revelar os problemas críticos que nosso mundo enfrenta? Há tempo de reescrever os cenários apocalípticos de 2050 e criar um futuro melhor? O homem por trás das perguntas e suas respostas provocativas é o cientista Greg Braden, uma das melhores mentes do nosso tempo. E o que ele está nos dizendo é o que a ciência está nos dizendo: que estamos enfrentando um momento diferente de qualquer outro. E isso vai desde 5.000 anos atrás da nossa história humana. Tudo que foi registrado. Os maiores desafios que as civilizações humanas já enfrentaram estão convergindo em uma única geração. Enfrentamos problemas que precisam ser resolvidos nos próximos 8 a 10 anos para sobrevivermos como espécie. Geólogo e projetista de sistemas de computação aeroespacial, Braden dedicou os últimos 22 anos de sua vida à pesquisa de antigas tradições. Essas tradições que ele diz como de sabedoria, estudando os núcleos do gelo da Antártica e trabalhando para a global coerência. O tempo está se esgotando à medida que nos aproximamos de um dos períodos mais cruciais da história da nossa civilização. E vamos começar esse vídeo falando sobre o livro Fractal Time, ou Tempo Fractal. Textos e tradições antigas sempre viram nossas vidas, nosso relacionamento com a Terra e também com o cosmos, em termos de ciclos. Eles viam o tempo como uma grande onda de energia que pulsa através do universo, em uma base rítmica, regular e cíclica. Cada vez que esse ciclo reaparece, o pulso carrega padrões de energia do passado que experimentamos uma ou outra vez. O que a ciência moderna está agora começando a entender é que os antigos estavam certos e nós vivemos ciclos dentro de ciclos. E tempo fractal foi uma das oportunidades que Braden teve para casar a melhor ciência do dia com a sabedoria do passado, para dar maior profundidade e significado às mudanças que estamos vivendo nos dias de hoje. Não é nenhum segredo o que está acontecendo. Todos nós sentimos que a vida não é normal ou não está normal no planeta Terra. Estamos vivendo mudanças sem precedentes em nossa civilização. Muitas pessoas me dizem que estão vivendo mudanças sem precedentes também em suas vidas. Então a pergunta crucial é: essas duas coisas podem estar relacionadas? É possível que as mudanças que vêm com os grandes ciclos no nível planetário possam estar desencadeando ciclos de mudanças em nossas vidas pessoais? Por onde devemos procurar essas respostas? O mais importante de tudo é começar pelos fatos. E é fato que estamos vivendo o fim de um raro e misterioso ciclo de tempo que começou há 5.125 anos. No ano 3114 a.C., ele se iniciou lá e se completa com um raro evento astronômico que ocorreu em dezembro de 2012. E também é um fato que esse ciclo de 5.125 anos ocorreu no passado várias vezes. Tradições antigas, tradições indígenas, especificamente tradições mesoamericanas, identificam que pelo menos 4 desses ciclos foi o que levou ao ciclo que estamos vivendo agora. É fato que cada vez que ciclos de tempo se completam e novos ciclos começam, todos eles eram acompanhados por condições de mudanças que eram catastróficas para as pessoas que viviam naquela época. Também é fato que quando sobrepomos ciclos de tempo na história da própria arqueologia, da arqueologia do nosso planeta, que esses estudos são obtidos através dos núcleos de gelo da Antártica e dos sedimentos do fundo do mar dos oceanos, o que descobrimos é em que algumas civilizações do nosso passado, elas entraram em colapso. Isso aconteceu justamente no ciclo, ou no ponto do ciclo onde nos encontramos hoje. E nós descobrimos também que os ciclos são intensos e definitivamente estamos vivendo em um desses ciclos intensos. Mas, no entanto, todos eles parecem breves. Somos uma geração rara, vivendo em um período de tempo igualmente raro, em que estamos entre o mundo que esteve em um ciclo
com o mundo que está surgindo devido ao nascimento de um outro ciclo, ou talvez o nascimento do próximo ciclo. Somos a geração que está vivendo essa transição. E é muito importante saber, ser capaz de ir ao passado e ver o que podemos esperar de forma realista. Mas de que tipo de mudanças planetárias estamos falando? E como elas levaram à destruição de civilizações anteriores? Podemos escapar desse mesmo destino? Especificamente, foram mudanças no clima, na temperatura, nas estações do ano que impactaram sua capacidade de fazer coisas simples que sustentam a própria vida, como por exemplo, cultivar alimentos. Então, naquela época, eles começaram a lutar uns contra os outros, e eles lutavam simplesmente pelo desaparecimento desses recursos. E nessa luta, ninguém ganhou. E essas civilizações entraram em colapso e desapareceram. E nós temos que nos perguntar, estamos cometendo o mesmo erro hoje? Estamos lutando uns contra os outros, simplesmente com o medo do nosso mundo de mudança? E em caso afirmativo, podemos reconhecer e mudar as coisas antes de seguirmos o caminho dessas civilizações passadas? E este é o valor de compreender o passado, e é o que está realmente acontecendo no planeta. E essas mudanças em nosso mundo estão levando os governos e nações do nosso planeta a trabalharem juntos com maiores níveis de cooperação, porque precisamos passar por esses ciclos. E o resultado disso tudo é que continuaremos trabalhando junto, mesmo que os ciclos já não existam mais, porque descobrimos que somos pessoas melhores e temos um mundo melhor quando trabalhamos juntos. Dessa forma, acho que cumpriremos as profecias previstas lá em 2012, que dizem que o mundo nunca mais será o mesmo. E o Braden fala sobre esses ciclos e sua importância na determinação do nosso futuro, como a ciência explica esses padrões ciclo e as mudanças planetárias resultantes. Há duas descobertas científicas importantes que nos ajudam a entender o que está acontecendo. A primeira é a descoberta de que existe uma poderosa fonte de energia no centro da nossa Via Láctea. É um poderoso campo magnético que flui e tem um efeito profundo sobre a vida da Terra. Algumas revistas científicas agora estão ligando o que chamam de biodiversidade à ascensão e queda da vida na Terra, e as mudanças da vida na Terra com esse poderoso campo de energia. A segunda descoberta é que nossa localização ou nossa proximidade a esse campo de energia determina o quanto somos influenciados por ele. Nossa órbita ao redor do núcleo da própria Via Láctea não é um círculo perfeito. Se fosse, a energia seria a mesma o tempo inteiro. Em vez disso, ela é uma elipse, um círculo alongado. Quando você vê um círculo alongado desenhado em torno de um ponto de energia ou em torno de um núcleo, você pode ver que há lugares ao longo dessa órbita onde estamos mais próximos dessa fonte de energia do que em outros lugares. Quando estamos mais próximos, a influência dessa energia é mais pronunciada do que quando estamos um pouco mais distantes. O que acontece é que estamos em um ponto do ciclo agora em que o campo magnético é diminuído e temos mais energia do Sol influenciando diretamente sobre o nosso planeta. Essa energia aquece o oceano, aquece a atmosfera, derrete o gelo, faz com que o nível do mar suba e desencadeia mudanças nos padrões climáticos. E como resultado disso tudo, o clima muda. É como se as estações do ano estivessem fora do lugar. Mas esse é o padrão recorrente que é responsável pelo que estamos experimentando na Terra nesse exato momento? O que parece ser mudanças radicais ocorrendo na Terra, agora são na verdade mudanças perfeitamente alinhadas com as mudanças que a Terra sempre viu. E a Terra viu isso quando atingimos esse ponto do ciclo. No passado, o aquecimento parece ser intenso, mas breve, e é seguido por um período de resfriamento que dura mais ou menos o período que durou o aquecimento. Se olharmos e compararmos onde estamos agora, se compararmos isso com o ciclo que vivemos no passado, estamos no caminho certo com as mudanças que vêm com o fim do que os maias chamavam de ciclo da Era Mundial. Mas nós podemos enfrentar os desafios físicos do planeta e sobreviver ao fim dessa Era Mundial? Eu estou tão preocupado com a nossa capacidade de enfrentar os desafios e mudar as mudanças físicas, e nós já estamos fazendo isso, e acho que estamos fazendo um bom trabalho. A preocupação de Braden é como lidamos com as mudanças pessoais.
com as mudanças sociais e culturais que não são apresentadas como um fator dentro do ciclo. Como vamos responder a isso? Como tratamos uns aos outros à medida que passamos pela mudança? Quando fazemos isso, estamos respondendo justamente essa pergunta. Podemos enfrentar os desafios físicos do planeta e sobreviver ao fim dessa era mundial? E o próprio Braden criou uma ferramenta chamada calculadora do código de tempo que pode prever quando os ciclos se repetirão. Os ciclos ocorrem em uma base rítmica e regular que podemos calcular usando uma matemática muito simples que governa grande parte do nosso mundo natural. A mesma matemática que governa as órbitas dos planetas e os ciclos de vida de muitas formas de vida. Ela também governa os ciclos do tempo. Sabendo disso, quando o próprio autor escreveu o tempo fractal, ele queria compartilhar que a determinação desse ciclo segue uma matemática simples que podemos calcular por nossa conta própria. E nós não precisamos de grandes computadores para fazer essas coisas. Se você estiver interessado em ver mais ou menos como isso funciona, eu vou deixar um link para o site do próprio Greg Braden, onde existe essa calculadora. Você vai escolher uma data e a partir dessa data, quando esse ciclo vai se ocorrer novamente. Ou de uma forma bem simples, o que você está vivendo agora, quando isso vai acontecer novamente. No modo 1, quando podemos esperar o que aconteceu no passado pode acontecer novamente. E no modo 2, que data no passado mantém as condições que podemos esperar para o futuro. No modo 3, quando podemos esperar que as condições de uma experiência pessoal positiva ou negativa vai se repetir em nossa vida. Existem algumas breves instruções no próprio site que destinam a acompanhar as instruções mais detalhadas que ele escreveu no próprio livro. Ao inserir na calculadora um evento no passado que se tornou um evento mais semente de um ciclo específico, você vai descobrir quando esse ciclo vai se repetir. E esses são o que Braden chama de ciclos fractais. A calculadora conta com eventos sementes, e esses eventos servem para prever o futuro. Mas como vamos identificar um evento que consideramos ser semente? O que sabemos é que cada ciclo começa em um evento semente, um evento que põe em movimento um padrão de energia que vai continuar em uma base rítmica, repetidas vezes, até que o padrão anterior seja alterado. Eu vou dar um exemplo disso. Em nossas vidas, a primeira vez que experimentamos uma perda, uma mágoa, uma traição, isso deixa na vida humana uma impressão emocional. Essa primeira experiência torna-se o evento semente, que põe em movimento um padrão de energia que vai se repetir novamente. Agindo dessa forma, o ciclo dessa mágoa, perda ou traição, as condições que levam a essa experiência vão aparecer repetidas vezes em nossas vidas, como se fosse uma base rítmica e previsível até que algo mude o nosso padrão. Isso necessariamente não significa que a experiência tenha que se repetir, que devemos ser feridos ou traídos de novo. E o propósito principal da calculadora é nos alertar sobre o que está por vir, ou sobre o que pode acontecer dali para frente. Os padrões não são apenas sobre coisas ruins, eles também trabalham para as coisas boas, como sucesso, abundância, amor, carinho, todas essas coisas. Mas o ser humano, de uma forma muito rara, fica preso em padrões de energia ou padrões de abundância. E o modo 3 na calculadora nos ajuda a determinar esses ciclos pessoais. A calculadora do tempo previu tanto o 11 de setembro como o atual colapso econômico. Mas quais são os outros pontos quentes e os pontos de inflamação em nosso futuro que precisamos estar ciente? E aqui onde ele cita novamente o ano de 2012. O ano 2012 é importante porque ele está ancorado em sua psique como um momento crucial. E nós precisamos de um tempo específico com o qual possamos trabalhar para ancorar nossos pensamentos, ancorar nossas ideias e ações de uma forma intelectual. De uma forma realista, no entanto, se olharmos para as profecias e previsões, não apenas as profecias dos maias, mas a dos povos indígenas em geral, todas elas apontam para este momento da história. E todas dizem que estamos gerando um novo mundo que surge depois do ano de 2012. O que significa que esse ano é o início de uma nova forma de ser. Mas para chegar a esse ponto, todas as mudanças que levam a esse novo começo precisam acontecer. Em vez de temer algum grande evento apocalíptico,
O que realmente queremos focar são os anos que antecedem essa data. E isso é precisamente o que a calculadora, ou o que diz Braden que a calculadora do tempo mostra. Se olharmos para as datas que são consideradas sementes de alguns eventos que foram mais importantes na definição do nosso tempo, vemos coisas como, em 1914, a primeira vez que tivemos uma guerra global, uma guerra mundial. Em 1929, foi o crash da economia global. Em 1941, a primeira vez em que a América foi atacada de surpresa em solo americano. Em 1945, a primeira vez que uma arma nuclear foi usada em uma população civil em guerra. Quando observamos quando os ciclos desses eventos devem ocorrer novamente, descobrimos que a maioria deles se repetiram em 2010 e o ciclo de guerra global se repetiu em 2011. O que significa que essa data pode ser uma rara e preciosa oportunidade para redefinir alguns dos padrões mais assustadores do nosso passado, para que nunca mais tenhamos que experimentar essas coisas novamente. Eu acredito que essa geração está no limiar de fazer a escolha de ser a geração que se afasta do uso da guerra, como por exemplo para resolver as suas diferenças. E eu também acredito que estamos prestes a redefinir a economia global com as novas tecnologias que estão surgindo. Esse ano pode ser um ano poderoso, em que todos temos a oportunidade de participar de como as escolhas são feitas e redefinir esse ciclo antes que ele recomece, ou antes que ele comece de novo. E dessa forma, o ciclo da guerra global de 2011 pode ser obsoleto. Nunca mais teremos que ter isso. Agora é hora de fazer o que tem para fazer. E é o que Braden chama de tempo de urgência graciosa. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.